Fala galera, Cadu Santiago por aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento. E na aula de hoje a gente vai falar sobre modelagem, tá? Assunto super importante para a renderização realista, tá? Mas antes da gente de fato começar aqui a falar sobre modelagem, eu quero estabelecer um combinado com vocês, tá? Eu quero dizer que a gente vai ter um lema aqui para o nosso treinamento, tá? E o nosso lema vai ser o seguinte: se você deseja atingir o realismo, você precisa observar o real. Beleza? Esse vai ser nosso lema. Eu vou repetir. Se você deseja atingir o realismo, você precisa observar o real. Tranquilo? Então, eu queria que vocês guardassem esse lema com vocês e toda vez que vocês fizerem um render que não ficou realista, não ficou do jeito que vocês queriam que ficasse, eu queria que vocês se perguntassem se vocês seguiram esse lema, beleza? Então guardem esse lema, que ele faz todo sentido para o nosso treinamento. Então vamos lá, assunto de hoje é modelagem. Cara, modelagem é tudo que a gente tem dentro de um projeto 3D, né, praticamente, né? Algumas coisas são alguns arquivos, né, de texturas e tudo mais, mas o que faz a coisa toda ser 3D é a modelagem em si, né? Então é a cara do seu projeto, tá? E por isso é super importante, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça é que tudo que você tiver modelado dentro do seu projeto, qualquer coisa, modelo 3D, parede, esquadrias, marcenaria, tá? Marmoraria, tem que estar modelado de forma realista, tá? Não adianta você pode fazer o melhor material do mundo, se a superfície que você for aplicar esse material não tiver uma modelagem condizente ao real, o seu render não vai ficar realista, beleza? Ah, Cadu, mas como eu sei, por exemplo, que a minha modelagem está realista ou que tal modelo é realista? E aí a gente já vai usar nosso lema pela primeira vez. Se você deseja atingir o realismo, você precisa observar o real, tá? Observação, cara. Observação, referências, tá? Se você não tem certeza de que você tem ali um modelo realista, uma modelagem de uma porta, de uma janela, cara, referência. Busca no Google o modelo que você está querendo representar, tá? Analisa, vê se ele está de acordo. Mobiliário, né? Entra no site da marca, analisa o produto, se ele está com a modelagem ok, se está com as dimensões corretas, né? Mapeamento de textura. São detalhes que você só vai conseguir perceber se você tiver a referência, tiver uma imagem de referência, se você conseguir analisar o produto real, tá? Se você não fizer isso, você não vai ter parâmetro, tá? Para avaliar a sua própria modelagem. Então, a partir do momento em que você utiliza referências reais, você começa a prestar atenção em detalhes, né? Em alguns detalhes que você não tinha parado para pensar antes e que são esses detalhes que vão fazer a diferença na sua imagem, tá? São detalhes ali na esquadria, detalhe de puxador, detalhe de uma cava, detalhe de uma quininha que está arredondada. Então, são esses detalhes que vão fazer a diferença, tá? Então, a partir de hoje, vocês passam a usar referências em tudo que vocês forem fazer dentro de um projeto. Eu, particularmente, qualquer coisa, cara, que eu vou fazer, principalmente coisa nova, né? A gente sabe que projeto de arquitetura está sempre se atualizando, né? Os arquitetos estão sempre atrás de novidades. É um mercado que todo ano lança coleção de mobiliário, a marcenaria está sempre atualizada, marmoraria, nicho de pedras. Então, é um mercado que tem infinitas possibilidades e não dá para a gente conhecer tudo. Então, usem a pesquisa a favor de vocês e passam a analisar essas referências, né, de modelos, de produtos, para comparar com a modelagem do seu projeto. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora esses detalhes dentro de uma cena. Vamos lá? E guardem nosso lema, hein? Eu já estou com o meu projeto aberto e eu vou mostrar para vocês alguns detalhes da modelagem, tá, desse projeto aqui, são importantíssimos para o realismo, beleza? Esse aqui é o projeto que a gente vai trabalhando durante o treinamento, tá? Tá faltando algumas coisas aqui, mas eu deixei de propósito para a gente fazer durante o treinamento. Por exemplo, a bancada, a ilha, né? Vai ter uma bancada aqui em ilha, tá? Tem que inserir aqui ainda as cubas, certo?
Então tem alguns detalhes que a gente vai fazer aqui durante as aulas, beleza? Então, detalhes da modelagem, tá? De uma modelagem realista que vai impactar no seu render, tá? Eu vou começar mostrando para vocês essa porta de correr, tá? De vidro. A gente percebe que ela tem uma modelagem bem detalhada, tá? Tem aqui alguns detalhes, né? O encaixe aqui para o vidro, tá? O vidro também ele tem uma espessura que é interessante, né? A gente pega muito modelo aí com o vidro com uma única face, tá? Então é interessante ter a espessura do vidro também, ó. Ele tem aqui as duas faces, certo? Então aqui tem um encaixe para o vidro, tem mais esse outro detalhe, né? Tem o detalhe mesmo do desenho, né? Do caixilho. Tem o detalhe aqui também do trilho, né? Onde essas portas vão correr, tá? Tanto embaixo quanto no batente aqui e em cima também. Então a gente percebe que é uma modelagem detalhada, tá? Os puxadores também, ó, estão bem feitos com os detalhes, certo? Entre as portas, tá? Tem um espaçamento, tá? Elas não estão coladinhas uma na outra, porque, né, se você for parar para pensar, na vida real tem esse espaçamento mesmo, senão elas vão ficar raspando, né, uma na outra, então tem que ter esse espaçamento. Então essa porta de correr ela tá bem detalhada, tem todos os detalhes aí que a gente precisa, né, para ter uma representação realista na imagem, ok? A modelagem de marcenaria. A marcenaria também é outra coisa que é importantíssimo você usar referências, tá? Não talvez para seguir exato, né, para fazer igual, porque na maioria das vezes você vai receber um projeto de marcenaria ou vai receber o projeto já modelado, mas é referências para você ver como que funciona, né, como a porta tá sendo representada, né, numa foto real. Então é interessante porque a marcenaria tem muitas possibilidades, tá? Então se você não saca muito, é importante você pesquisa imagens, pesquisa vídeos. Instagram de arquitetos, tem muitos arquitetos que mostram, né, vídeos de detalhes de marcenaria, montagem de marcenaria, tá? YouTube também você vai encontrar, beleza? Então fique ligado aí para as referências, tá? Outra coisa aqui, outro detalhe importante também, são esses espaçamentos, né? Entre as portas aqui na marcenaria, entre as laterais, ó, as montantes do armário. Esses detalhes aqui são importantes. Tem muita gente que deixa a porta colada. Eu já recebi projeto, por exemplo, com as portas coladas assim, tá? Então, em renderização, essa divisão das portas não vai aparecer, tá? Porque essa linha aqui ela vai sumir, como elas estão coladas, não entra luz aqui, então não vai ter volumetria, não vai ter essa divisão das portas, beleza? Então fique ligado nesses espaçamentos. Eu costumo deixar aqui, ó, 5 milímetros, tá? É um espaçamento legal. Na marcenaria, se eu não me engano, fica até menos, tá? Entre, sei lá, 2, 3 milímetros. Mas, dependendo, né, da posição, no lado aqui por exemplo, aqui ficaria mais mesmo. Mas aqui 5 milímetros é um valor legal para renderização, tá? Aparece bem na imagem, dependendo da distância da câmera, né, do ângulo, então é um valor que eu encontrei que fica legal. E é bem próximo também, né, do real, tá? Então, para aparecer na renderização, tem que ter volumetria. Por exemplo, esses detalhes aqui das portas, tá? Esse chanfro aqui, né, em 45 graus, se não me engano, ele precisa, né, de ter essa volumetria em 45 graus. Eu já recebi, por exemplo, projeto modelado com esse detalhe dessa forma, tá? Nesse mesmo plano aqui, né, do restante da porta. Então, o que vai acontecer aqui na renderização? Não vai acontecer nada, né, na verdade, porque essas linhas aqui vão sumir, tá? E vai aparecer uma porta lisa. Então, você precisa ter esse volume, tá? Se for detalhes de bits, também é a mesma coisa, né, friso, você precisa dar essa volumetria também, tá? Sei lá, de 3, 5 milímetros, né, o que estiver pedindo no projeto, na verdade, certo? Vamos ver mais alguns detalhes. Aqui, por exemplo, a cava para iluminação, tá? Fita de LED embutida. Geralmente eu faço a cava aqui, recuo um pouquinho mesmo para esconder a fita de LED. Dessa forma, a origem da luz ela se inicia embutida mesmo no armário, né? Dá aquele efeito, né, de luz indireta, beleza? A parte interna aqui da marcenaria, ó, geralmente eu faço mesmo só uma caixa, tá? Só para ter um batente aqui para a porta.
tá? Para não ficar vazado aqui. Como eu disse, a marcenaria tem várias possibilidades, né? Essa porta ela poderia estar batendo aqui por fora, tá? Mas esse desenho aqui, nesse detalhe dessa marcenaria com as portas embutidas, ela fica no mesmo nível aqui das laterais, né, dos montantes, então ela precisa ter um batente aqui ainda para ela não passar direto, nem enfim, ficar alinhada. Então eu só faço mesmo uma caixa, né, um box, tá, para simular esse batente, certo? Não tem nada demais aqui, ó. É só um box. Ele está recuado, né, para receber a porta. Não precisa fazer detalhe nenhum, né? A não ser que você precise fazer um render interno, sei lá, mostrando as divisões do armário com a porta aberta. Aí sim, né? Eu teria que fazer esse batente aqui de 15 milímetros, né? Vazado aqui para colocar as prateleiras e tudo mais, tá? Mas só a parte externa é de boa. Embaixo aqui a mesma coisa, ó. A mesma caixa, né? As laterais aqui elas estão soltas porque o estilo dessa marcenaria é assim, tá? E esse formato aqui, ó, né, das peças soltas é interessante porque a gente consegue um detalhe aqui de round corner, né? O round corner é o arredondamento das bordas, né, de qualquer modelo que a gente tem aqui. Pode ser feito direto no modelo através de um plugin que se chama round corner. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu acho que eu não tenho. Ah, tenho. Esse plugin aqui. E pode ser feito com o V-Ray no material que você está utilizando para o objeto, tá? Que é muito melhor, né? Eu prefiro utilizar o round corner no material do V-Ray, tá? Porque senão a gente teria que arredondar tudo aqui, tá? Porque tudo tem quina arredondada e esse detalhe é importante porque ele dá aquele highlight, né? Aquele reflexozinho na quina, na borda e que traz o realismo, né? Traz para a cena, que é o que acontece, tá? Por exemplo, em bancada de granito, né, de pedra, mármore, elas também têm as quinas arredondadas, então a gente teria que arredondar também aqui o modelo, tá? E com o Edges, né, que é o mapa que a gente utiliza no V-Ray para fazer isso, é muito mais simples, tá? Porque deixa a cena muito mais leve. A gente arredondando aqui, se a gente for arredondar mesmo todos os modelos, ele vai criar novas faces, né? Vai criar novas linhas e pode ser que deixe a nossa cena um pouquinho mais pesada, tá? Antes era feito assim, realmente eu arredondava, porque o Edges ele nem sempre existiu, né? No V-Ray. E então a gente tinha que utilizar esse plugin Round Corner para sair arredondando tudo aqui, em qualquer tipo de quina, para dar esse efeito na renderização, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Nessa imagem a gente já consegue ver, né, as bordas arredondadas, tá? Em bancadas, né, de pedra, geralmente esse arredondamento é maior um pouquinho, tá, do que na marcenaria. Na marcenaria é bem sutil. Quando é peças de pintura, né, é um pouco mais. Mas se for utilizado um material pronto, por exemplo, um MDF amadeirado, esse arredondamento é bem sutil, tá? Mas tem. Certo? Então aqui a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo um highlight aqui, né? Ela possibilita esse brilho aqui, né, de luz, né? Porque ela está numa angulação diferente, tá? Então quando a luz reflete nela, a gente tem esses destaques, né? Esses highlights nas bordas, né, dos materiais. Fica mais evidente nos materiais mais reflexivos, né? Mas nos materiais foscos também, dependendo do ângulo, você consegue ter esse detalhe, beleza? Então a gente vai ver sobre o Edges nas aulas de materiais, beleza? A porta aqui, por exemplo, ó, ela já tem um round corner. Ó. Isso daqui seria o round corner, né, feito direto aqui no modelo. Ó. Tem a quina aqui arredondada e tem algumas quinas aqui que não estão arredondadas, né, estão retas. Então eu vou fazer o material aqui desse metal, né, desse alumínio, com o mapa de Edges, tá? Para fazer o round corner, né, deixar todas as bordinhas aqui arredondadas, beleza? Deixa eu ver aqui outro detalhe. Os painéis, tá? Painel de marcenaria, por exemplo, tem gente que gosta de pintar direto na parede, tá? Eu prefiro fazer uma volumetria mesmo, geralmente eu faço com 2 centímetros, tá? Isso me possibilita a utilizar o round corner, tá? Então ele fica com as bordinhas lá em cima
embaixo aqui também arredondadas, então dá aquela marquinha na parede, né? Aquele sombreamentozinho, e eu posso também deixar ele um pouco afastado da parede, né? Do teto, por exemplo, tá? Para não ficar aquela coisa colada, tá? Para entrar, tipo, dar aquela sombra aqui e ter aquela marcaçãozinha, né? Então tá aqui 1 milímetro mais ou menos, né? Deixa eu ver se tá eu deixo de 1 a 2 milímetros, tá? Faço isso com o espelho também, por exemplo. Eu deixo o espelho colado, tá? Para não dar aquela, para ter mesmo a marcação e porque também não fica assim, né? Se você for parar para reparar aí na sua casa, enfim, nada fica 100% colado, tá? Vamos lá. Detalhe aqui também dos elétrons, né, embutidos. Tem aqui o recorte também na marcenaria, tá? De acordo com o tamanho do modelo. Para ficar, né, tampando ali a face, né? Geralmente os modelos tem parte interna, né? Então o vidro aqui é transparente, aparece um pouquinho, tá? Então tem que fazer o recorte bonitinho aqui dos elétrons embutidos, tá? Painel ripado. O painel ripado, né, como o painel liso ali, eu faço da mesma forma também, tá? Eu tenho aqui, além do painel ripado, ó, eu vou ocultar a parte aqui das ripas. Além do painel ripado, eu tenho um painel, tá, liso aqui que recebe esse ripado, né? Como eu não pinto lá a parede, eu prefiro assim, e é dessa forma também que é feito. Então eu tenho esse painel aqui de 2 centímetros, ó, na parede, e depois a gente tem o ripado, certo? As ripas aqui todas soltas, né, para ter e tem o espaçamento. O espaçamento aqui, né, é de acordo com o projeto que você está fazendo, né? Cada ripado aí vai ter o seu espaçamento. Tá? Eu estou utilizando aqui uma ripa de 3 centímetros, se eu não me engano. É isso, e espaçamento de 1 centímetro, tá? Então tem a profundidade, a da ripa, ela tem 2 centímetros de profundidade, certo? E as ripas aqui como componente, beleza? Eu crio uma, tá? Depois crio um grupo dela, depois transformo em componente, beleza? Dessa forma, em todas... Grupo e componente, para quem não sabe, tá? Grupo e componente é o seguinte, grupo, você cria um modelo, tem lá a opção Make Group, você agrupa ele, né? Ele não fica com as faces soltas, dessa forma aqui, né? Soltas, dentro do seu arquivo, tá? Então, tá agrupado, muito mais fácil para movimentar, é necessário, né, na verdade. Porém, o grupo, todas as cópias que você fizer deste grupo, elas são independentes, tá? Você pode fazer uma modificação em uma, que as outras vão permanecer intactas. Já o componente não. O componente, todas as cópias que você fizer de um componente, tá, estão instanciadas. Então, se você fizer uma modificação em um dos componentes, todos os outros vão sofrer essa modificação, beleza? Então, aqui o processo foi criar a ripa, criar o grupo dela, transformar em componente. O grupo, né, a gente habilitou lá o atalho Ctrl G, tem a opção aqui com o botão direito também Make Group. Ela fica disponível, né, quando a gente... vamos lá. Vou fazer aqui rapidão. Vou selecionar ela toda, tá? 3 cliques aqui. Ctrl G para criar grupo. Ou, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Botão direito, Make Group, ó, tá? Mas eu tô utilizando o atalhozinho, ó, Ctrl G. E botão direito, ó, Make Componente. A ripa aqui, como já é componente, ó, vai estar o Edit Componente. E simplesmente eu vou entrar aqui no componente, beleza? Então, eu fiz aqui, transformei em grupo, agora eu transformo em componente. Tem os eixos aqui, se eu quiser setar, mas geralmente eu não seto. Coloco aqui o nome do componente, ó. Ripa, painel, por exemplo. Deixa eu ver aqui, botar aqui, porque talvez pode já estar assim, aí ele não deixa criar o componente. Então, vamos colocar diferente aqui, Create, tá? Agora que eu tenho um componente, beleza? Vou fazer uma cópia aqui desse componente. Se eu editar ele, ó, o outro também sofre alteração, certo? Se eu não quiser que esse aqui sofra alteração, tá? Ou que nenhum, por exemplo, ó, deixa eu fazer mais algumas cópias aqui. Se eu quiser que esse aqui do meio não sofra alteração, eu clico com o botão direito e Make Unique, tá? Tornar único. Dessa forma ele continua sendo um componente, mas um componente único, tá? Make Unique. Agora eu posso fazer alteração nele, certo? E os outros não sofrem alteração. Mas ele ainda é um componente. Se eu fizer outra cópia a partir dele,
esses dois aqui estão instanciados, ó, tá? Beleza? Tranquilo, né? E aqui foi o mesmo processo, tá? O painel ripado estão em componentes, tá? Porque são muitas, então se eu precisar fazer alguma modificação, todas aqui vão sofrer a modificação e o processo vai ser muito mais rápido, beleza? Quanto aqui no caso, ó, eu fiz o processo de tornar única, né? Essas que são menores, tá? Make Unique, diminuí ela e aqui, a partir dessa, fiz as cópias. Na porta aqui a mesma coisa, certo? Make Unique, alterei ela para o tamanho da porta e a partir dela fiz as cópias, certo? A porta aqui também bem tranquilo, deixa eu eliminar aqui, ó. Tenho aqui o detalhe, né, do espaçamento da porta, né? Porque ela precisa abrir, então ela fica aqui um espaçamento entre a porta e o painel ripado, tá? E no fundo aqui eu criei um batente, né? Porque aqui, como atrás aqui não tem nada, estava passando luz, então eu precisei criar esse batente para não ficar essa marcação aqui, né, de entrada de luz, beleza? Tá dessa forma aqui, ó. Bem simples, só mesmo para fechar essa entradinha de luz, mas também ficaria dessa forma, né? A porta precisa, né, desse batente, certo? Quanto ao mapeamento aqui, ó, vocês percebem que está se repetindo, né, nas ripas, até mesmo porque elas são componentes, então o que tiver em uma vai estar em todas, tá? Mas não se preocupem quanto a esse mapeamento, porque a gente vai fazer a randomização dessa textura direto no material no V-Ray, certo? Então a gente vai conseguir randomizar a posição dessa textura para cada ripa ter uma textura diferente, tá? Não uma textura diferente, mas uma parte diferente da textura, certo? Então vai dar esse aspecto de randomização e a gente consegue também dar diferentes tonalidades para cada ripa, tá? Eu não sei se esse aqui vai ser o caso, mas eu vou mostrar para vocês, beleza? Então toda a randomização da textura a gente faz no material do V-Ray, tá? Então não se preocupe dela estar se repetindo, não tem problema nenhum aqui, beleza? A gente também vai utilizar o mapa de edges, né, para fazer o round corner e deixar essas quininhas também um pouquinho arredondadas, ok? Passando aqui para esse armário, um armário também comum, as portas aqui lisas, a gente tem o detalhe aqui em cava de marcenaria, essa cava aqui ela tem 45 graus, tem um espaço aqui, né? Ela não está rente à porta, tem um espaço aqui de 2 centímetros, mas de novo, marcenaria tem muitas possibilidades, depende do projeto que você está fazendo, tá? A cava aqui bem simples de fazer também, ó. Porta normal, tá? Deixa eu voltar aqui para como ela estaria antes. Então essa porta aqui ela está com 2 centímetros, tá? Tem esse espaçamento aqui de 2. Eu preciso de uma cava de 45 graus, então eu vou utilizar aqui 15 milímetros, tá? Para fazer essa cava. E eu deixo aqui os outros 5 aqui de porta ainda, tá? E eu pego essa aresta aqui e arrasto 15 para cima, e ela vai ficar aqui com os 45 graus, beleza? Depois o round corner, né, no material, né, não é com edges, vai dar uma arredondadinha nessa quina viva, tá? E vai ficar legal, vai ficar realista, beleza? Então é isso, bem simples também aqui. Esse nicho de pedra, tá? Ele vai ser de pedra, né? Porque aqui tá, já tem um material, se não me engano. Talvez a gente use até liso mesmo. Mas aqui, ó, já tem os detalhes de modelagem voltados para o realismo, tá? As peças separadas, não é somente, né, uma caixa aqui, que você vem aqui dar um push-pull, e aí você dá um offset aqui, sei lá, de 3, e dá a profundidade aqui, né? Não, as peças aqui, elas estão separadas, tá? E dessa forma, a gente ganha esse detalhe aqui da meia esquadria, né? Esse encontro, né? A montagem dela com o round corner no material, ele vai arredondar um pouquinho essas bordas, tá? E vai aparecer esse detalhezinho aqui da meia esquadria, né? Da montagem, tá? Então isso é detalhe de realismo, beleza? Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma meia esquadria assim para mostrar para vocês. Bancada. Aqui está um pouco longe, né? Mas a gente consegue perceber aqui o encontro aqui da meia esquadria, ó.
Então isso a gente consegue lá no V-Ray fazendo a modelagem daquela forma, tá? E até quando não é meia esquadria, ó, a gente também consegue esse detalhe fazendo uma modelagem com as peças separadas, tá? Então aqui ela tá com encaixe de topo, né? E a gente percebe, né, o detalhe aqui do encaixe. Então lá no Sketch, se a gente fizesse uma única bancada, aqui, um único modelo, só subindo aqui, virando para lá, tudo junto, né, tudo colado, a gente perde esse detalhe, beleza? Então é importante também, para você conseguir esses detalhes de encaixe, de montagem, é utilizar a modelagem com as peças separadas, beleza? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também em relação ao mapeamento nessas peças, né, horizontais. Aqui, esse nicho de pedra, eu acho que a gente não vai ter esse problema. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, a gente tem um nicho de marcenaria. Ó, esse detalhe de mapeamento que eu quero mostrar para vocês, que é a orientação da textura na borda aqui da peça, tá? Por exemplo, aqui nessa borda da peça, né, ela é uma peça horizontal, ela tem um lado maior aqui na horizontal, então a textura ela acompanha, tá, esse lado maior aqui da peça. O que acontece? A gente vê muito a galera utilizando a textura aqui nesse topo dessa forma. Ó. Vou clicar com o botão direito aqui na face, ó, tem aqui essa opção Texture, Position, clico de novo com o botão direito, ó, aqui a gente consegue movimentar a textura, tá vendo? Então eu clico com o botão direito e tem a opção Rotate, eu vou dar aqui vou rotacionar 90 graus. Cara, o que eu vejo de render com a galera utilizando a textura aqui nessa borda dessa forma, e isso, cara, entrega demais o render, tá? Não faz sentido isso daqui, tá? A marcenaria não usa assim. A fita de borda ou a lâmina, ela já é fina, então ela acompanha o sentido maior da peça, tá? São raros os casos que isso vai acontecer e nem é nesse caso de nicho assim, tá? Geralmente acontece em portas, quando é utilizado material madeirado, né? MDF amadeirado, que ele tem um sentido ali. Então, se você utiliza o MDF todo para fazer a porta e essa porta é vazada, limpada, e tem aquele arco e é feita com o MDF só, então ele vai ter sempre o mesmo sentido ali, não tem o que fazer. Mas aqui, por exemplo, se for utilizar lâmina de madeira, e aqui também se fosse um MDF amadeirado, a fita de borda ela acompanha aqui o lado maior, tá? Na horizontal, beleza? Então, pelo amor de Deus, não use a textura nas bordas dessa forma, tá? Vou voltar aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais algum detalhe para mostrar para vocês sobre a modelagem. Meu mouse está falecendo. Puta que pariu. Aqui tudo painel da mesma forma, tá? Painel de 2 centímetros revestindo a parede. Beleza? Tranquilo. Depois tem o quadro aqui, também tem os detalhezinhos, né? Tem o vidro aqui na frente, com espessura, tá? Esse quadro, na verdade, eu mesmo modelei aqui na cena. Eu aconselho vocês a fazer isso também, tá? Quando for algo muito simples, como por exemplo esse quadro, que é só retângulo aqui, você utiliza o push-pull e o offset aqui para modelar, é melhor você fazer do que você perder tempo procurando um quadro, tá? Sei lá, talvez você vai tá procurando na 3D Warehouse e aí você demora um pouco para achar, aí quando você acha, não tá, parece que tá com uma modelagem legal e não tá, e você importa para a cena, traz mais um monte de material que estava no arquivo do cara, pode ser que tenha componente também nesse arquivo e venha para o seu projeto e aí você vai ver não tem a parte do vidro, tá só a textura, ou se tiver o vidro tem só uma face, enfim, tem muitos que vêm escalados, né? E aí acabam distorcendo a modelagem. Por exemplo, esse daqui, ó, se eu escalar ele, né, para colocar num tamanho menor, por exemplo, ao invés de editar a modelagem, ó, ele vai ficar deformado, né, as bordas com um tamanho diferente. Então acontece de ver uns modelos assim meio louco, né? Acontece muito, na verdade, tá? Então esquece, se for tranquilo de fazer, é bem melhor você modelar aí, já fica de acordo com o seu padrão de modelagem, né? O seu estilo de organização dentro da cena, ok? Esse ripado aqui também, mesma coisa, tá? As ripas aqui separadas, com o painel atrás ali para receber o ripado. Depois a gente tem um móvel aqui solto. Esse móvel aqui, por exemplo, é um móvel de marcenaria, é um móvel solto que eu fiz o download
não me lembro agora se foi na 3D Warehouse ou se foi no site da marca. E mesmo que ele esteja de acordo, né, com o modelo, com o produto real, eu precisei fazer algumas modificações, tá? Analisando ele. Por exemplo, esses espaçamentos aqui, ó, como eu tinha comentado com vocês, ó, essas gavetas elas estavam muito coladinhas. Se eu não me engano, estava 1 milímetro. Muito provavelmente não é 1 milímetro. Então eu afastei um pouquinho, ó, deixei 4 milímetros aqui. Aqui também eu precisei afastar um pouquinho, deixei esses espaços todos com 4 milímetros, certo? Eu dei uma conferida também no produto e realmente tem essa gretinha mesmo, esse espaço, né, entre as gavetas, tá? E dessa forma aqui fica mais evidente na renderização, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na varanda. Tá, aqui tem os detalhes aqui do rodapé, né, por exemplo, também que é solto, tá? Tem aqui a espessura, né, do rodapé, a altura também do rodapé. Tem um detalhezinho, né, um friso nele. O guarda-corpo também, né, tem os detalhes. Ele já tem o round corner dele, ó, nas peças, tá? O vidro que tá por trás aqui não vai aparecer, mas mesmo assim ó, tem o vidro que está separado, enfim. Então é ficar atento a esses detalhes de modelagem e sempre analisar referências, tá? Ficou com dúvida, cara? Porra, o Google tá aí, é só você olhar aí à sua volta, né? Pô, na sua casa que você vai ver porta, vai ver janela, vai ver armário, vai ver piso, vai ver rodapé, ver como as coisas se comportam. Eu vou finalizar essa aula por aqui e na próxima aula a gente faz toda a modelagem que está faltando aqui na cena para a gente finalizar essa parte de modelagem. Combinado? Então é isso aí. Grande abraço, até a próxima aula.